Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda a mais uma live. Que alegria estar aqui com você novamente para mais um bate-papo, para trazer mais um tema. Você sabe que eu estou trazendo um tema muito importante, inspirado em Efésios. Vou fazer a referência aqui para você, onde eu estou me baseando para falar desse texto, né? Calma lá que eu estou abrindo aqui. Que é um texto muito importante para nós, que Paulo vai nos orientar para nos livrarmos de toda amargura, de toda indignação, de toda a ira. E aí eu tô trazendo para você passo a passo como se livrar de cada uma. Afinal, Paulo falou para a gente fazer isso. Vou te ajudar, tô te ajudando aqui. Boa noite a todas. Tô vendo aqui alguém falou a primeira vez que eu tô aqui ao vivo, a Uli Goulart. Muito bom, obrigada pela sua companhia. Você já sabe, mas não custa repetir. Essa live ela vai depois para o YouTube. Então, você que está assistindo aqui agora, no futuro, né? Tá assistindo lá no futuro essa live e tá falando assim, eu gosto de assistir mais rápido. Não tem problema, a gente tem essa live lá no YouTube, ela vai para o YouTube. E em breve você vai acessar meu novo site, que está com todos os textos. Sim, estamos reformulando o site Elegante Sempre para você ter mais conteúdo, mais qualidade, a loja ativa novamente, muita novidade boa por aí. E aí você vai entrar no site, vai ter todos os textos de todas as lives, você vai poder ler, você vai poder. é, Enfim, às vezes uma coisa que marcou você, você queria rever, vai ter lá no site. Já tem hoje, na verdade, você pode ir lá no site, mas agora eu já estou atualizando no site novo, para que você tenha acesso aí ao conteúdo novo. Então, estou muito animada de poder oferecer esse conteúdo para você. Então, fica comigo, a live está só começando. Vamos falar sobre como se livrar da indignação. Eu sei que às vezes a gente fica indignada, né? Hashtag indignada, mas hoje eu vou te ajudar a entender primeiro porque não é boa essa indignação. O que que ela faz de ruim para você? E depois vou te ajudar a se livrar dela, que é o que a gente tem que fazer mesmo. Deixa eu dar boa noite para todo mundo, para quem tá entrando, tô vendo São Luís do São Imperatriz no Maranhão, tá aqui representada, muita gente a Bruna tá falando, sou uma pessoa muito indignada. Paloma, minha amiga, tá pedindo oração pelo pai dela. Claro, minha amiga, com certeza. Ele não teve alta ainda? Me fala, tá? Depois você me conta, me manda lá no WhatsApp. E eu peguei aqui, enquanto isso eu peguei a referência para falar para você, tá lá em Efésios 4, versículos 31 a 32. Um abraço para Timóteo, representada pela Fernanda. O texto diz, Efésios 4, versículos 31 a 32. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, eu estou ajudando você a obedecer o que está lá em Efésios 4, a se livrar dessas coisas. Então, semana passada, nós falamos de amargura, certo? E hoje estamos falando de indignação. Como se livrar da indignação. Deixa eu dar boa noite, que todo mundo está contando a cidade, deixa eu ver. Pera lá, vou voltar. Aí, Pontinhos de Natal, Rio Grande do Norte, a Joyce de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, estado da minha mãezinha que tanto amei. Ruth está dando boa noite, então Natal, Caxias do Sul, Timóteo, Imperatriz no Maranhão. Deixa eu ver se eu falei todo mundo, acho que falei. Deixa eu colocar aqui o tema para você que vai chegar depois. Santo André, São Paulo, Brasília, Distrito Federal. Peraí que eu perdi uma aqui. São Francisco, Minas Gerais. E todo mundo chegando do Brasil inteiro. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Alagoas, Maragogi. Gente, Maragogi é lindo demais. Taboão da Serra, São Paulo, a Bruna. De norte a sul, Maracanaú. É até difícil de falar, né? Tem que fazer um treino antes. Maracanaú, Ceará. Uau! Não conhecia. Vale do Ribeira, São Paulo, da Edileuza. A Lid, peraí que eu tô perdendo rápido. A Lid tá aqui a primeira vez ao vivo. A Ana é de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Xinguará, no Pará. Olha que legal, não conheço. Ribeirão das Neves, aqui do meu ladinho. Contagem, aqui do meu ladinho. Anápolis, Goiás. Eu já morei em Tumbiara, Goiás. Conheço Anápolis.
Que legal, gente. Brasil inteiro, né? Ó, acho que todos os estados estão aqui, hein? Se brincar, não tem um estado faltando. Depois vai contando aí de onde você é, para eu saber de onde você está assistindo essa live, que isso é muito gostoso, né? A gente vê o Brasil todo representado. Então, vou recapitular alguns pontos enquanto vocês vão chegando, porque até que a live esquenta, muita gente vai chegando e eu vou dando as atualizações para você. Primeiro ponto, sexta-feira tem episódio novo do podcast Você Pode Mais com uma educadora financeira. Você não vai me perder essa live. Depois você não fica reclamando que você não tá dando conta, que as contas não fecham, que o dinheiro não sobra, que não tem nenhum dinheirinho para comprar umas blusinhas. Não vai me reclamar que eu trouxe uma planejadora financeira para ajudar você a ir além, porque o meu podcast ele chama Você Pode Mais, para mostrar que você pode mais. Então, me ajude a te ajudar, combinado? Me ajude a te ajudar. Vou voltar a falar a cidade. Espera aí, senão todo mundo fica triste. Itapiuçu, Maricá, no Rio de Janeiro, Bahia. Sou de Guarulhos, São Paulo. São Caetano do Sul, São Paulo. Rio de Janeiro. Flórida, USA, Jocélia, diretamente dos Estados Unidos da América. Então, vamos lá. Recapitulando, sexta, meio-dia. O podcast vai ao ar sempre a cada 15 dias. Então, uma semana sim, uma semana não. Então, estamos na semana sim. Essa semana tem podcast. E é um podcast incrível com uma planejadora financeira que vai ensinar você a poupar, a saber administrar bem o seu dinheiro. Ela deu várias dicas valiosas. Eu te garanto, você vai amar. Eu vou te falar porque eu saí dessa gravação, porque eu faço gravado. Eu saí da gravação e já fiz várias mudanças na minha vida. E olha que eu me considero uma pessoa organizada. E já fiz várias coisas. Então, você vai assistir, você vai ter esses insights, assim, você fala, oh, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu baixei aplicativo, eu mudei minha... Porque, gente, eu sou a primeira a receber, eu tô ali na gravação, eu sou a primeira que recebo. Eu já pego e já começo a fazer na hora. Então, tô te falando, vale a pena demais. Vai, entra no ar, meio-dia, né? Entra com estreia e tudo, você pode assistir, você pode ser abençoada. E aí, sábado e domingo, se Deus abençoar, ore por mim. Vou sair daqui, vou sair de manhã bem cedinho para ir para o Rio de Janeiro. Eu vou para Macaé, no Rio de Janeiro. Vou primeiro chegar no aeroporto do Rio, vamos para Macaé, onde eu vou ministrar num evento Mulher Real, 2 dias seguidos, sábado e domingo. Domingo eu volto para nossa rotina, né, normal. Então, sábado e domingo, se Deus permitir, estarei em Macaé, no Rio. Se você não tá sabendo, se você mora próximo de Macaé ou em Macaé, eu exijo que você esteja lá. Não aceito que você não esteja lá. Vou ficar muito triste com você se você não estiver lá. Não é possível. Olha só, vou sair de longe para chegar lá. No mínimo, eu espero você, tá? Então, se você não é de Macaé, não é da região ali, mas conhece alguém que é, dá a dica. Fala, ô amiga, vai lá, dá a dica. O evento é uma bênção. É, tudo que eu tô acompanhando é de excelência. Tô muito feliz de estar participando e tô animada também de estar aí no Rio. Voltamos, né? Voltamos com a agenda. Eu fiquei um tempo off, deixando o Senhor trabalhar no meu coração, passar o luto e agora vamos que vamos com tudo para né, para avançar. Dito isso, outra programação em breve, mas muito em breve, tá faltando assim últimos ajustes. Eu tava agora à tarde fazendo os últimos ajustes do nosso site, vai vir com uma nova carinha. Então, tem o site, se você não entrou, aproveita porque esse que tá lá vai sumir, é o www.elegantesempre.com.br e no lugar vai vir um novo site com uma cara de portal, com muito mais conteúdo, muito gostoso de navegar e também vai ter a loja virtual, tudo lá ativo para você poder se conectar comigo. Então, vou ficar muito feliz de você estar de olho nessas novidades. Estou me dedicando, me esforçando. E claro, em breve também vamos trazer mais novidades. Quero te avisar que o e-book continua disponível para você adquirir. A Morte Ensina e Eu Decidi Ser a Melhor Aluna, 7 lições do luto. Além disso, temos o curso 21 dias para ser uma mulher virtuosa, tá disponível o tempo todo. Ele agora ele fica aberto o tempo todo. Você pode participar. Esse é um curso para te transformar numa mulher virtuosa em 21 dias, se você cumprir as 21 aulas.
você se torna mulher de Provérbios 31, te garanto. Além disso, tem o curso Seja Muito Elegante, gastando bem pouco para desmistificar essa história de que elegância é coisa de gente rica, é coisa de gente snob. Não, a elegância é para todo mundo. E para isso, basta virar algumas chaves dentro da sua mente. Aí, isso já está disponível, tá? Já está lá. Mais uma novidade, criei o canal exclusivo lá no YouTube. Em breve eu vou divulgar para você participar. E lá nós vamos ter vídeos exclusivos para quem for dessa comunidade, tá? Então você vai ter que fazer, você vai assinar, é uma coisa irrisória, mas você vai ter acesso a vídeos exclusivos. Nesses vídeos, entre outras coisas, tô vendo que a Juliana tá falando, eu vou ensinar a fazer essa make, a make que eu faço, vou ensinar vários truques, coisas que vocês me pedem muito. Eu vou deixar lá exclusivinho para ser um bônus, né? Algo a mais, senão. E vai ter live exclusiva também, que aí fica só para quem participa desse grupo. Mas isso eu venho contar aqui quando já estiver oficialmente no ar, eu vou divulgar e tal, porque já tá tudo pronto, só falta eu colocar a mão na massa, né? Gravar os vídeos exclusivos, só tá faltando isso. Só esse detalhe, coisa pouca. Mas é isso, e muito mais vem por aí, tá? Estão me pedindo o retiro elegante sempre, que eu já fiz alguns anos atrás. Talvez eu faça uma enquete, veja se as pessoas querem, né? Foi uma experiência tão linda, tão abençoadora, mas é muito trabalho, né? A gente trabalha muito, eu e as voluntárias, a gente trabalha pra caramba pra se entregar ali pra você durante 3 dias. Então, vamos ver se eu trago isso. Eu tô ainda pensando, né? Desse eu não tô muito certa, não, mas já tô compartilhando aqui porque às vezes você tem interesse, aí você já vai me inquietando aí e Deus move as coisas, né? Então vamos ver. Mas hoje vamos falar de indignação? Ah, sim, esse tema é muito bom. Por quê? Você já ficou indignada? Indignada diante de uma situação, diante de uma injustiça, diante de uma coisa que saiu do seu controle? Já ficou assim muito indignada? Tô muito indignada. Já ficou assim? Eu já fiquei assim várias vezes, de me sentir indignada. Que absurdo, que injustiça, que coisa errada. Só que esse sentimento de injustiça, ele é perigoso porque é um senso de autojustiça, da justiça que a gente acredita que merece, né? E aqui entre nós, é bem parcial, porque a gente sabe que a justiça, ela depende de quem olha, né? Ah, para um lado, por isso que a gente fala, né, no jornalismo, que você tem que ouvir os dois lados, porque cada lado acha que tá com a razão. É igual um casal que discute, cada um acha que tá com a razão. Aí eu vi esses dias, uma pessoa escreveu assim, um cara, saiu, tá na internet, o cara, toda vez que ele discute com a namorada, ou esposa ou noiva, ele põe no chat GPT para o ponto de um, o ponto de outro e pergunta quem tá certo. Terceirizou pro chat GPT para saber quem tá certo. A verdade é que cada um acha que tá com a razão, né? E a gente tem um senso próprio de justiça. Isso é injusto. E aí, é fácil você cair num processo destrutivo quando você tem essa indignação. Facilmente a gente pode se sentir, pode destruir coisas e destruir sentimentos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a indignação vem, agora nós não podemos ficar presas nessa indignação. Então eu vou te ajudar hoje e vou te mostrar que a Bíblia nos ajuda nesse sentido. Primeiro eu vou explicar, eu tô olhando aqui pro lado da minha colinha, tá? Para eu pegar meu passo a passo aqui que eu anotei pra gente ter uma linha de raciocínio. O primeiro passo é entender o que é indignação, né? O que é indignação? A indignação é um sentimento de revolta. É aquele sentimento que mistura a ira com a revolta, sabe? Você tá revoltada. E por algo que você considera justo. Mas a palavra de Deus fala que não há um justo sequer. Então você acha que às vezes você está sendo justa, mas será que você está sendo justa mesmo? Você acha que tá? Pode ver quando você vai. Eu, como aconselho muitos casais, eu e meu esposo, a gente vai ouvindo os dois lados, a gente fala assim, a maioria das vezes, tá? Maioria. Os dois estão errados. Não tem o que tá certo e o que tá errado. Os dois estão errados. Porque as pessoas fazem isso, elas têm um senso de justiça próprio, baseado no ponto de vista dela. E cada ponto de vista é a vista de um ponto. Para quem tá na ilha, a pessoa não está na ilha, mas para quem tá fora da ilha, aquela pessoa tá na ilha. Quem tá na ilha não vê que tá na ilha.
É exatamente assim que funciona. Eu vou te contar um caso de alguém que ficou muito indignado. Hashtag indignado. Que foi Jonas. Você lembra dessa história? Quando Deus poupa Nínive. Gente, olha que interessante. Ele ficou olhando só pela perspectiva limitada dele. Ele ficou muito indignado com Deus porque Deus poupou Nínive. Se você não conhece a história, vai lá ler Jonas. Dá tempo, já abre sua Bíblia e lê Jonas aí que você vai pegar a visão. Então, ele fica indignado. Quantas vezes a gente fica indignado como Jonas, quando as coisas não saem como a gente espera? Davi ficou muitas vezes indignado. Nos salmos dele, às vezes ele começa o salmo falando assim: meu Deus, por que meus inimigos não caem? Por que eu vejo eles prosperando? Ele está indignado. Ele está indignado porque as pessoas estão indo bem. Você já ficou indignada de ver uma pessoa ruim ou má, perversa, prosperar? Ou então, vou dar um exemplo, como a gente tem aqui na nossa família, a gente tem escritório de advocacia, é muito comum a pessoa ficar indignada quando a justiça não dá razão para ela. Não dá razão. Aí você vai falar assim, ela tá indignada, isso é um absurdo, essa justiça tá comprada, isso aqui, a pessoa fica apavorada. Mas sabe o que a gente vê geralmente nesses casos? A pessoa, a gente sabe que justiça é prova, não é quem tá certo. Gente, prenda isso, tá? Você que tem uma causa na justiça. Justiça não é quem está certo, justiça é quem consegue provar mais que está certo. Às vezes você tá certa, o outro tá meio certo, mas ele tem mais provas que você, então ele ganha. Então, justiça é prova. Quanto mais prova, melhor. E aí, às vezes você tá certa, com a sua convicção tá boa. Você acha que você tá certa, porém você não tem prova disso. Sua prova é fraca. E aí você perde. E aí você fica indignada. Eu vejo isso no escritório direto. Quer dizer, o escritório mais ganha, né? Mas quando ganha parcialmente, a pessoa fica indignada. Você fala, mas isso você não conseguiu provar, você não tinha documento, você não tinha isso, não tinha aquilo. Então, gera uma indignação da pessoa. É interessante, né? Quantas vezes a gente faz isso como Jonas? Pensa uma situação aí que você também ficou indignada. Você falou, se isso é um absurdo. Eu dei aula na universidade durante quase 10 anos e eu via muita indignação. Por exemplo, vou dar um exemplo que para mim é um clássico da indignação. Eu dava aula a partir do terceiro período e ia até o último período. Então, no último período, os alunos tinham que fazer faculdade de jornalismo, tá, gente? Os alunos tinham que fazer em vez de fazer um TCC, que é o comum, né, para terminar a faculdade, eles tinham que fazer um TCC em materiais. Então, eles tinham que entregar um programa de televisão, um documentário, eles tinham que entregar um jornal impresso ou uma revista e tinham que entregar um programa de rádio. Na época era isso. Acho que hoje já não deve ter site, alguma coisa assim. E eu ficava responsável pela televisão, porque eu vim da televisão. Então eu era coordenadora da televisão, documentários e tudo. E aí os alunos tinham que fazer isso em grupo, porque senão não tinha laboratório, equipamento para todo mundo gravar individual. Ok, tô contando a história para você entender. A regra era clara, eles recebiam as regras, como é que tinha que ser o documentário, quanto tempo, a produção, e toda semana eu acompanhava cada grupo para ver como eles estavam indo. Tinha um aluno num grupo, não esqueça essa história, ele nunca ia nas reuniões. E os alunos denunciavam ele, professor, ele não está fazendo nada no grupo. Aí, a aula que eu encontrei ele, eu falei, fulano, você está sendo denunciado por não estar participando. Se você não participar, você vai receber 0, porque a nota é individual. Trabalho é coletivo, mas a nota é individual e seus próprios colegas estão te entregando. Então, dê um jeito de colaborar, ou você vai ficar com 0. Eu avisei isso para ele várias vezes, perdi as contas de quantas vezes. Resultado, quando chegou o final de semestre, ele recebeu 0. E o que ele fez? Ele ficou indignado. Ele estava com a razão? Não, ele estava totalmente errado. Qual era a indignação dele? Como eu vou reprovar no último período do curso? Né? Porque aquela reprovação reprovaria ele. Eu falei, você vai reprovar, porque você foi alertado para uma regra e você não cumpriu a regra. Não cumprir a regra, é claro, você foi penalizado. Então, as pessoas às vezes ficam indignadas sem sequer ter razão. Às vezes a gente fica indignada e quando a gente vai passar a fundo aquela história, a gente não tá tanto com a razão, não. Então, mas na visão daquele aluno, ele tava com a razão. Gente, ele ficou tão indignado que ele tentou falar que eu o perseguia, né? Falou para meu coordenador, que me chamou,
Eu mostrei tudo, mostrei presença, mostrei tudo. Tinha provas, provas. Eu cheguei com presença, com tudo, tudo anotado. Falei aqui, nunca foi a aula. Não, 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 fui apresentando. Não satisfeito com o não do coordenador, que já conhecia a peça, foi no pró-reitor tentar pedir minha cabeça, cortem a cabeça. Fui chamada lá na pró-reitoria. Apresentei de novo os prints e provas. Tava errado. Fui chamada, aí não satisfeita, ele foi na reitoria e me denunciou na reitoria. Fui lá na reitoria, prints e provas, provei como ele estava errado. E aí fiquei tranquila, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Então a gente tem que ficar atenta, porque às vezes o nosso senso de justiça, e alguém comentou aqui um trecho bíblico, um texto bíblico, que fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, é porque ele é totalmente parcial. Você está achando assim, mas você tinha que entender. Então, primeiro, essa visão que a gente tem do que é justiça, né? A gente quer sempre que nos beneficie, e às vezes a justiça não nos beneficia, às vezes ela nos prejudica, e tudo bem. Então, por que a gente não deve se indignar? Que essa é a grande virada de chave de Efésios 4. Você fala, mas não é justo eu ir lá me manifestar, mostrar minha indignação? Não. Aí você vai ficar doida, né? Não, não é. Não é justo. Sabe por quê? Vou explicar passo a passo por que você não deve se indignar. Primeiro, vou falar dos impactos, das consequências da indignação. Primeira consequência é que a indignação, ela pode se transformar em amargura, ressentimento, pode te afastar de Deus. Sabe por quê? Uma pessoa indignada, ela é capaz de fazer coisas que Deus jamais aprovaria. Ela é capaz de ficar raivosa de uma forma que Deus jamais aprovaria. Então, até ali, até ela não estar feliz com aquela situação, ok. O que ela fez dali em diante virou uma coisa horrorosa, abominável. Então, a indignação faz isso conosco. Olha o que diz também Efésios 4, 26 a 27. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você pode até ficar um pouco nervosa, achando aquilo um absurdo, mas não deixa aquilo crescer. Você pode falar assim, não gosto disso, não gostei dessa atitude, não gostei do que foi feito, mas você não pode deixar isso te dominar, porque senão isso não vai produzir nada de bom, só coisas ruins. A indignação nunca produziu nada de bom. É diferente, eu vou te mostrar como você pode fazer a diferença. Ah, mas então quer dizer, se eu não gosto de uma coisa, eu tenho que aceitar? Não, de jeito nenhum. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer, sem você ficar indignado, que isso não vai te levar a nada. Então, às vezes a gente fica indignado com uma coisa de trabalho, por exemplo, ou no relacionamento, e a gente fica remoendo aquilo. E aí você não consegue se concentrar, você não consegue fazer seu trabalho. É muito comum, as mulheres estão aqui, vão, né? Sempre tem homens na live, mas as mulheres vão me entender. Quando você está indignada com o seu companheiro, seu cônjuge, seu namorado, seu noivo, e fez uma coisa que te deixou indignada, o que é muito comum? Naquele dia, você não consegue fazer nada direito, né? Você não consegue trabalhar, você fica nervosa, você não consegue pensar direito, você tá toda errada, né? Você não consegue, você fica fora de si. Por isso que a indignação é ruim, ela vai dominando você a ponto de te travar de fazer outras coisas. Porque você fica sempre naquele lugar, naquela situação que não foi positiva. Por isso que é tão ruim. Além disso, a indignação gera impacto na sua saúde e no seu relacionamento. Pode afetar seu corpo, pode afetar a sua saúde, pode afetar até o seu relacionamento. Você já teve um dia que você ficou bem azeda, bem mal-humorada, por causa de algo que te deixou indignada? Você ficou indignada e aí você azedou. Eu já fiz isso. Já cometi esse erro de ficar indignada e aí eu fiquei indignada com uma situação familiar. Pedi que meu esposo tomasse uma atitude, ele não deu conta de fazer o que eu esperava, ele não conseguiu. E eu fiquei muito irada com ele, muito. Eu era recém-casada, muito imatura, e isso gerou muito, nossa, gerou um trauma no meu casamento, e inclusive na gestação, que eu estava esperando meu filho mais velho. Gerou um trauma. Até hoje, o meu filho tem pavor da pessoa envolvida na história, por quê? Porque eu fiquei indignada. Aí não, eu perdi a cabeça. Quem perde a cabeça perde a razão. Fiquei muito nervosa e queria uma atitude, queria que as coisas saíssem como eu queria que saíssem, não saíram. Claro que eu não consegui lidar com a situação.
Hoje eu não faço jamais isso de novo, nunca mais fiz isso de novo, porque eu estava certa, estava totalmente certa, porque eu tive que levar isso para outras pessoas. Eu estava 100% certa. Só que a minha indignação me deixou irada, em vez de eu buscar sabedoria para falar e para ter uma postura. Então eu até escrevi sobre isso. Troque a sua indignação por uma atitude. Não adianta ficar indignada, você tem que mudar. Então é interessante, porque nesse caso, eu tive que lidar com essa pessoa que gerou essa indignação outras vezes, mas aí eu já sabia, meu esposo não dá conta de lidar com essa pessoa, então eu tenho que ter atitude. Eu não posso esperar que ele faça, eu faço. Eu coloco limite, eu coloco, não, aqui não, jacaré, aqui você não passa. Sabe? Eu aprendi a colocar limites, porque era uma indignação infrutífera. Fiquei indignada, me deu raiva. A raiva cresce, a raiva é igual uma erva daninha, ela cresce muito rápido, e aí você não sabe como fazer. A Michelle tá falando de outro viés, mas a situação em Lucas 18, essa viúva era a viúva persistente. Então não era indignação, era persistência. É uma parábola que nos encoraja a ser perseverantes e não indignadas. Ela perseverou. Por isso que chama a parábola da viúva persistente. Então é muito interessante que é o contrário da indignação, porque ela produz raiva. Agora, a persistência, né, que tá ligada à paciência, a insistir numa causa que é nobre, que é boa, que é agradável, ela vai produzir coisas boas. É diferente de você ser indignada, raivosa. E aí, como se livrar da indignação? Vamos lá? Aí, a Alessandra lembrou outro bom exemplo de Moisés, que ficou indignado, irado com seus seguidores no deserto e feriu a pedra 2 vezes, e por isso ele não entrou na terra prometida. Vocês lembram da história e a Alessandra lembrou bem desse exemplo. E para mim, o bom exemplo é Jonas, que ficou indignado, que Deus teve compaixão de Nínive. E aí, vamos pensar em alguns passos práticos para você se livrar da indignação. Primeiro, reconhecer o sentimento. Reconhecer o que você está sentindo, sabe? Nossa, eu estou muito indignada. Então, esse é o primeiro passo, apresentar isso diante de Deus. Porque diante de Deus, gente, a gente não pode esconder nada. Então, tem hora que eu converso com meu esposo e falo assim, amor, eu tô sentindo tal. Eu vou te falar o que eu tô sentindo, porque é feio. Só que eu vou falar porque Deus já sabe o que eu tô sentindo. E aí, se eu falo com você, pelo menos eu falo pra Deus, sou perdoada, eu falo pra você, eu sou curada. Então, às vezes, a gente sente isso. O problema não é sentir, é o que você vai fazer com o seu sentimento. Irai-vos, mas não pequeis. Deixa eu ver o comentário da Juliana. Esses dias no mercado, fiquei indignada e passei maior vergonha. Fui defender um senhor para passar no caixa com mais de 10 itens e eu discuti com a moça do caixa. Que vergonha, tá vendo? É isso. É um bom exemplo. Às vezes você acha que houve uma pequena injustiça ali, você toma a frente, né? Ou às vezes você vê uma conversa parcial. Você tá escutando de longe e fala, é um absurdo o jeito que estão tratando essa mulher, mas você não sabe detalhes. E aí você é precipitada. A gente nunca deve ser precipitada. A gente nunca deve se atrasar, mas nunca deve se precipitar também. Porque ao se precipitar, a gente pode ter visões totalmente distorcidas. Então, o primeiro passo é reconheça diante do Senhor. Eu estou indignada, eu estou sentindo isso, porque eu não acho justo, porque não é correto, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso não é justo. Não tem problema, para Deus você pode falar à vontade. Ele é pai, ele aguenta o tranco. Leva tudo para Deus em oração. E aí, quando você sentir isso subindo, você para e ora para apresentar a Deus. É o que eu sempre tento fazer, principalmente quando eu tenho uma crítica injusta. Eu já recebi críticas na internet, algum hater, e aquilo, a hora que vem eu falo assim, será? Fico indignada, gente, eu fiz isso e olha, a pessoa ainda tá criticando, mas aí eu paro, levo a Deus, Senhor, eu tô ferida que a pessoa falou isso. Tem alguma coisa que eu fiz errada? Tem em mim algum caminho mal? O Senhor mostra se tiver. Sabe, às vezes uma intenção ruim, o Senhor mostra. E se não tiver, tá bom. Então, toda vez que você faz isso, o que vai acontecer? A ira não vai te consumir, porque Deus vai te livrar da ira. Ele vai te dar direção e não ira. E aí você já tá num caminho melhor. O segundo passo é perdão. Você tem que perdoar, porque às vezes a gente tá indignado por falta de perdão. Às vezes alguém nos feriu e a gente fica indignado com tudo que a pessoa faz. Então, a gente tem que não deixar ter raiz amarga no nosso coração. Lembra que a gente falou semana passada de amargura? A gente não pode deixar isso dominar, porque vai enchendo o copo. Tem uma canção do Chico Buarque que fala isso.
fala: deixe em paz meu coração, que ele é um copo até aqui de mágoa e qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. É uma música do mundo. Então, de fato, para o mundo, qualquer desatenção pode ser a gota d'água, mas e para nós, que perdoamos 70 vezes 7? Qualquer coisa pode ser a gota d'água? Não, porque nosso balde é grande e ele é furado. Aí entra, vai saindo, vai uma loucura. A pessoa faz, mas você perdoa 70 vezes 7, e assim as coisas vão acontecendo. A Michelle tá lá no versículo da viúva persistente. Sim, havia um erro, é verdade, havia um erro no caso da viúva persistente. Ela perseverou, mas a história não é sobre indignação. Ela estava indignada com aquele erro, mas a história é sobre perseverança. É isso que eu tô te falando, Michelle. É outro. O tema central é perseverança, não é indignação. Entende? Você pode fazer isso. Essa é uma boa estratégia, inclusive, transformar a sua indignação em perseverança. Tem muitos casos, por exemplo, tem um caso de um filme, história real, Olhos de Lorenzo, é um filme bem antigo, que o menino, na Itália, o menino tinha uma doença incurável para a medicina naquela ocasião. E não lembro se o pai ou a mãe, agora fiquei na dúvida, acho que o pai, fica indignado que não tem cura, não tem tratamento, e ele vai fazer medicina, vai estudar. Você já viu algum caso semelhante? Essa história foi uma das primeiras que eu já vi. Ele transforma a indignação dele em luta. Então ele vai estudar, vai fazer medicina e vai buscar a cura da doença. E ele consegue. É demais esse filme. Uma história real. Você vê outros casos, tipo, a pessoa foi vítima de uma injustiça, aí vai fazer direito, vai estudar para conseguir mudar o cenário. Então, isso é pegar, porque é o que eu falei, não tem como não se indignar, mas você tem que fazer algo da indignação. Então, no caso de Olhos de Lorenzo, a história real dessa família, ele transforma a indignação em motivação para lutar. É o caso da viúva persistente. Acho que agora eu consegui esclarecer bem. Ela pega aquela indignação e transforma em perseverança para lutar. Entende que é diferente? Aqui eu tô falando daquela indignação que te gera uma revoltinha. Ah, vou lá agitar a bandeira, vou bater panela, vou numa manifestação. Não é produtivo. Não vai mudar nada. Nem dentro de você. Mas eu tô falando ainda de uma indignação mais do nosso dia a dia, sabe? Aquela indignação que a gente sente com as pequenas situações do dia a dia e a gente fica revoltada. Aí, Lê Saboia lembrou de outra indignação, de Pedro, que feriu a orelha do soldado. E se você assistiu o podcast que eu fiz com o pastor Lázaro Jordão, ele tem uma frase sensacional. Ele falou que Judas foi mais amigo de Jesus do que Pedro, por isso que Jesus fala para Pedro: afasta de mim, Satanás. Porque naquele momento, Pedro está afastando de Jesus do propósito dele. Já Judas, traindo Jesus, quando ele dá o beijo em Jesus, Jesus fala: Judas, com um beijo traz um amigo. Ele chama Judas de amigo, não é louco isso? Porque ali Judas era amigo dele, estava cumprindo um propósito na vida dele. E Pedro estava tentando afastar ele do propósito, que era morrer na cruz. Então você olha, mas Pedro não estava fazendo uma coisa boa? Querendo poupar Jesus da cruz? Gente, mas ninguém pode poupar a gente do nosso propósito, senão isso não vem de Deus para nós. Sabe? Então, esse é um bom exemplo de indignação que a Glê trouxe, que é muito bom. Vamos continuar. Então, se você ficar indignada, não deixa aquilo ganhar o seu coração. Se aquilo vai crescer no seu coração, isso vai virando raiva, mágoa, amargura. Por isso vai criando raiz de amargura. Então você tem que decidir perdoar. Fala, eu perdoo, a pessoa errou comigo, mas passou. Eu não tô mais nesse lugar. Eu falo que perdoar é a melhor coisa, porque você sai daquele lugar. O terceiro passo, e aí entra a história da viúva persistente, é transformar a indignação numa ação positiva. Pega o que te deixou indignada. Ah, eu estou indignada. Muitas coisas foram mudadas na sociedade por uma indignação. Eu vou dar um exemplo que eu amo dar, que é bem singelo, mas é gostoso de falar, porque eu conto ele sempre quando eu tô no Experiência do Lar, dando Experiência do Lar. Como é a história? Ah, você sabe quem criou o guardanapo?
sabe? Pensa aí, quem criou o guardanapo? O guardanapo que você conhece de tecido, quem criou? Eu acho que não vai acreditar, a não sei que você teve visto meu vídeo, que tem um vídeo no meu canal no YouTube, que eu ensino tudo sobre o guardanapo. Quem criou o guardanapo foi Leonardo da Vinci, sim, o grande inventor, o grande gênio da pintura, o criador de Mona Lisa, o, esse homem com uma inteligência fora do normal e uma habilidade, múltiplos dons e talentos. O que pouca gente sabe, mas eu conto tudo nesse vídeo, você vai ter que assistir depois dessa live. Eu conto que o que pouca gente sabe é que Leonardo da Vinci também era um chefe de cozinha. E o nobre, onde ele morava na casa de um nobre, esse nobre financiava as obras de arte dele. E aí, esse Leonardo da Vinci fazia os grandes banquetes na casa desse nobre. E uma ocasião, ele fica indignado. Ele tem um livro chamado Codex, que ele faz um. É um apanhado, tem receitas, tem de tudo. E aí, ele fala o seguinte: ele fala, eu tô indignado. Eu entrei na sala de jantar, conta para um amigo numa carta, e parecia um cenário de guerra. Comida, as pessoas se limparam na toalha, porque as pessoas na época limpavam da refeição na toalha de mesa, ou nos animais de estimação, nos cachorrinhos. Por isso fica um monte de cachorrinho em volta da mesa, para pegar o que caía no chão e para as pessoas limparem a mão nos pelos. E aí ele fala, tem que tomar uma medida urgente. E aí ele decide criar o guardanapo, que é, na verdade, do francês, garde-nappe, ou seja, para guardar a toalha. Nappe é toalha, para guardar a toalha, garde-nappe. E aí ele cria o guardanapo. Resultado. Então ele cria aquele guardanapo que você prendia aqui no pescoço. A primeira vez que ele coloca para usar, ele escreve para o amigo dele, não deu certo. As pessoas não entenderam, as pessoas jogaram para o alto, fizeram uma bagunça. Foi uma invenção fracassada. Sabia de nada, né? Leonardo da Vinci não sabia que ia fazer um sucesso tremendo o guardanapo até hoje. Tem de papel, tem de pano, tem de tudo. O guardanapo é um tremendo sucesso para evitar que as pessoas sujem a toalha. Agora, qual que é o detalhe? Ele criou o guardanapo de onde? De uma indignação. Ele viu algo que ele achou que não estava certo, eu tenho que fazer algo sobre isso. Então, a indignação, quando direcionada, ela produz coisas boas. Se você pegar a sua indignação, em vez de ficar reclamando, murmurando e ó vida, ó dia, ó azar, você transformar isso em algo bom. Você fala, tá, o que que eu faço com essa indignação? Então, eu vendo as mulheres todas odiando seus lares, em guerra com as suas casas, perdidas, eu decidi falar sobre isso. Então, eu vou trazer para você valores. Eu peguei aquela indignação e transformei em ação. Essa é a diferença. É você transformar em algo bom a sua indignação. Então, a chave é transformar em algo positivo. Você está se sentindo indignado com alguma injustiça do mundo? Cria uma ONG, faz um projeto, abraça uma causa, luta pela causa, faz algo bom. Ah, acho que muitas crianças são vítimas de abuso. Cria uma comunidade para lutar contra o abuso, para investigar, para ir atrás, porque só indignação por indignação não faz nada. Então, pensa, olha para sua realidade. Agora vamos trazer para o nosso pequeno mundo, que é a nossa casa. O que está te deixando indignada? Eu escuto isso todo dia. Ah, eu fico indignada que minha família não ajuda. E o que você está fazendo a não ser ficar indignada, raivosa? Não adianta nada. Você tem que achar um caminho. Então, eu vou dar algumas ideias, tá? Você pode pegar uma delas para você. Eu já tive uma época que eu estava indignada que meu filho deixava tudo bagunçado, mas tudo fora do lugar. Aí eu peguei uma caixa e tudo que ele deixava fora do lugar, porque tinha um cesto de roupa suja, mas ele jogava a roupa do lado do cesto, mas não jogava no cesto. E eu fui pondo tudo dentro dessa caixa. Eu falei, meu filho, tudo que não estiver no cesto de roupa suja, tudo que não estiver no lugar devido vai vir para essa caixa e aqui ficará. Porque essa vai ser a caixa do nada, onde tudo que não tem função vai ficar aqui. Porque uma roupa suja no chão não tem utilidade, então vai para a caixa. Um prato sujo na mesa, na escrivaninha, não tem utilidade, vai para a caixa. E assim faremos. Durou só um dia essa caixa, mas não durou nem meio dia, porque foi só falar da caixa que a caixa ficou meio inútil. É transformar a indignação numa ação. É isso que a gente tem que fazer. Em vez de ficar indignada, haja.
que você pode fazer? Eu vou dar um exemplo. Neemias ficou indignado com o estado das muralhas de Jerusalém. Você lembra dessa história? Ele ficou indignado. Mas ele não ficou, ai gente, isso é um absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa. Ele arregaçou as mangas, ele orou e agiu. E aí, ele orou e agiu. E aí liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Transformou a indignação numa ação. E ele, que era copeiro, não tinha menor preparo para isso, foi alçado ao cargo de chefe dessa reconstrução. Então pensa, transforma sua indignação. Eu estou indignada como isso acontece na empresa. Transforma em algum projeto, fala. Então vou criar um projeto aqui de reciclagem de lixo, vou criar um projeto de acolhimento, de não sei o quê. Eu não sei o que está te indignando, mas para de falar. Para de falar, gente. É muita falação e pouca ação. É isso. Eu acho que resume, é isso aí. Em vez de ficar indignada porque as pessoas não te compreendem, por exemplo, muda o seu jeito de falar. Ah, eu falo, ninguém me entende. Então, será que você não está precisando melhorar seu jeito de se comunicar? Eu falo aqui em casa, ninguém me escuta. Será que você está falando com sabedoria? Porque quando a pessoa sábia fala, todo mundo para ouvir. Às vezes você está falando demais. E aí, quem fala demais, ninguém presta atenção. Fala muito, entende? E essa é uma mudança. E quarto e último passo, a gente tem que praticar a gratidão. Porque a gratidão é sempre o que traz mais para nós. Então, aquilo que a gente agradece, cresce. Agradece. Agradece. É uma arma contra a indignação. Ah, às vezes você está indignado, tem muita bagunça na minha casa. Está indignado com isso? Você gostaria de uma casa vazia, sem ninguém? 0 pessoas, total de 0 pessoas, sem uma bagunça, uma casa. Nada para guardar, nada para limpar, nada para dobrar, nada para nada. Você gostaria dessa casa? Não gostaria. Então troca. Em vez de ficar, ai, porque essa família me suga, é muita coisa. Agradece. Senhor, obrigado por eu ter uma família um pouco bagunceira, é verdade. Preciso mudar minhas estratégias. Mas eu tenho uma família. Eu tenho uma casa cheia. Eu tenho pessoas que me amam. E aí me dá estratégia, Senhor. Aí você pede uma ação. Me dá uma estratégia para pôr esse povo no prumo, Senhor. Me dá uma visão de águia para eu ver lá na frente. Então, o que eu gosto de fazer? Eu sempre anoto as coisas que eu sou grata, pelas quais eu sou grata. Todos os dias no meu devocional. A Val Camargo fala: eu fico indignada com cristãos caloteiros, não cumprem princípio e ainda prejudica o outro. Val, então, pega essa indignação. Eu fico indignada com cristão hipócrita. Eu fico indignada também. Aí sabe o que eu faço? Eu tento mostrar a hipocrisia. Quando eu tô conversando com uma pessoa que é hipócrita, eu faço a sonsa. Então, se a pessoa falar, eu acho um absurdo, eu falei, mas você não faz isso? Mas eu faço a sonsa. E eu desmascaro a hipocrisia. Outro jeito que você pode fazer, não venda. Já que são caloteiros, não venda. Fala, eu recebo adiantado. Eu trabalhei uma vez para um publicitário, ficou difícil de falar, né? Um publicitário, o que eu faço? Ele falava, ele atendeu os grandes nomes, que eu não vou falar aqui, porque eu não posso queimar o filme de ninguém, né? Deus é que vai julgar. Mas ele atendeu grandes nomes da música gospel, gente. E ele falava que ele queria sair desse meio quanto antes. Ele falava assim, um povo caloteiro, um povo que só sabe pedir, que ficou, irmão, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Ele ficava indignado. E eu, na época, sim, vivendo aquele primeiro amor pelo Senhor, eu achei aquilo tão exagerado. Falei, imagina, tal. Só que aí depois eu tive experiência, sabe? Eu tive essa experiência de trabalhar para algumas pessoas bem conhecidas no meio cristão. E eu falei, hein? Eu vou me afastar disso, senão daqui a pouco esse povo faz eu perder minha fé, que é um povo esquisito. Então, tudo que eu vi de indignação, eu também transformei para mim. Não gostei? Não vou trabalhar mais com isso. Então, você acha que a pessoa caloteira não vende para ela? Ou então vende pagamento antecipado, você tem que pagar antes, que é assim que eu trabalho. Me paga antes, tá tudo bem. Então, o que eu faço? Eu gosto de anotar as coisas pelas quais eu sou grata, que isso me ajuda a manter o coração leve. Eu fico pensando assim, ai, mas que bom, o Senhor tá comigo, o Senhor tá comigo. Isso me deixa tranquila que eu tô no rumo certo. Então, não deixe a indignação roubar sua paz, a paz que Deus já deu para você. E pensando que você vai ter muitas razões para se indignar, muitas. Não só no meio cristão, em todo lugar. Vai ter muita gente fazendo coisa errada, coisa feia. Não deixe isso contaminar o seu coração, ganhar o seu coração. Transforma isso em ação. Então, você acha que tem muito cristão caloteiro? Então, não seja caloteira.
seja aquela assim, eu não vou ser. Então, toda vez que eu comprar, eu vou pagar à vista, eu vou pagar de cara, sabe? Seja essa pessoa, a pessoa que mostra, não, ainda tem gente boa. E eu tenho vivido essa experiência, eu tive tantas decepções, que eu vou levar pro túmulo, só meu esposo sabe, mas foram incontáveis. Mas toda vez que eu tô pra desanimar do ser humano, Deus me mostra uma pessoa boa. Deus traz uma pessoa boa. E eu falo, gente, tem gente boa ainda. Tem gente que é anjo na vida da gente. Porque é muita gente ruim, gente. Mas como diz um comercial antigo da Coca-Cola, os bons são a maioria. E eu acredito que eles se conectam, porque Deus faz isso. Então, acredite nisso também, sabe? Porque nós somos chamados a ser luz, a trazer paz, a trazer direção, sabe, para nós. Nós somos chamados, a gente tem que ser esse lugar seguro para as pessoas, que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: eu confio em você. Eu acredito no que você fala, a sua vida testemunha. A coisa mais linda que eu gosto de ver é quando eu convivo com uma pessoa e ela fala assim, eu tenho algumas amigas, né, que se tornaram minhas amigas e elas falaram: "O que eu gostei é que você vive exatamente o que você fala". E uma vez minha mãe foi numa pregação minha, ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica, minha mãe católica, tinha muita resistência, inclusive. Ela foi porque ela não tinha como não ir, minha irmã foi também. E ela falou assim pra mim: "Filha, eu fiquei muito feliz de ver que você prega o que você vive". E é exatamente isso. Então, se você não tá tendo bons exemplos para se espelhar, seja um bom exemplo. Talvez você não esteja vendo tantas pessoas que são luz, seja luz. Talvez a vida tá meio morna, tá meio sem sabor. Seja o sal, seja a diferença na vida das pessoas. Em vez de ficar indignada, fala: ok, eu tô sendo chamada a me posicionar. E se posicione. Para falar assim: ainda tem pessoas corretas, ainda tem pessoas decentes, ainda tem pessoas honestas, ainda tem. E seja. Combinado? Sem indignação, mas com muita ação. Essa é a minha sugestão para você. Transforma toda a sua indignação em ação e faça algo bom. Um beijo grande. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua participação. Você que deixou comentários. Em breve essa live vai estar no YouTube. E, claro, compartilhe com alguém. Se você gostou, faz essa gentileza de mandar para alguém. Eu tenho certeza que pode ser bênção na vida de alguma pessoa que estiver muito indignada. Combinado? Um beijo, Deus abençoe e até a próxima live, que é amanhã, às 19 horas no YouTube. Tchau, tchau.